Mateus, para os irmãos entenderem, eu tenho que falar algo sobre a vida dele. Amém. Mateus, para quem não sabe, diz na palavra do Senhor que ele era judeu e também publicano. E publicano eram as pessoas que eram judeus que trabalhavam cobrando impostos para o governo de Roma. E diz na palavra do Senhor que Mateus era um publicano, judeu, porém publicano. E os publicanos naquela época, eles tinham casas e tendas próximo aos rios e aos mares, onde ali eles tinham a sua, vamos dizer assim, escritório de cobrança. E os publicanos, irmãos, para quem não sabe, ficavam responsáveis por 30% do que arrecadava. E Mateus era um publicano. Aleluia, glória a Deus. Nós aprendemos também que Mateus, ao ser chamado pelo Senhor, ele estava diante do mestre, tendo que mudar a sua vida. Ou pensava, ou eu continuo no meu erro, ou eu sigo a Jesus. Diz na palavra do Senhor, irmãos, que Mateus não pensou duas vezes. Mateus, para quem não sabe, o significado da palavra Mateus significa dom de Deus. Alguns evangelistas também chamam Mateus como Levi. Glória a Deus. Mateus, para quem não sabe, era filho de Alfeu e vivia em Cafarnaum. Cafarnaum, onde Mateus cresceu, e diz a palavra do Senhor também que Jesus cresceu em Cafarnaum. A palavra de Deus não relata, mas eu posso dizer nesta noite, irmão, que eu creio que Mateus presenciou muitos feitos e milagres do Senhor Jesus, porque ele também cresceu ali em Cafarnaum. E a teologia de Mateus, ele diz que Jesus, aleluia, é o Messias esperado de Israel, é o prometido para salvar o povo de Israel. E ele diz na palavra do Senhor que é descendente de Abraão, da família de Davi. Glória a Deus, aleluia. Mateus também, irmãos, relata que o nosso Senhor Jesus tem o nome também de Emanuel, que significa Deus conosco. Mas eu quero ir mais além, irmãos, e dizer nesta noite que esse nosso Jesus, que Mateus está denominando ele aqui como Emanuel, ele é muito mais do que isso. Esse nosso Senhor Jesus é o Deus forte, é o Pai da eternidade, e é o Príncipe da paz, e é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E é sobre ele que eu quero falar nesta noite, porque não existe palavra nenhuma pregada se nós não mencionamos o nome do nosso Deus Criador. Esse Deus que pega um homem pecador e muda a vida dele. Para concordar, irmãos, de algumas coisas, eu convidei muitas pessoas, pastor Francisco, que não estavam na presença de Deus, porque quando a gente fala sobre mudança de vida, é bom a gente convidar quem não está na presença e quem está também. Porque muitas vezes nós estamos de um jeito, mas nem sempre é da maneira que Deus quer. E eu venho estar trazendo nesta noite algumas concordâncias, porque há pessoas que pensam, sabe o que, obreiro Fabrício? Não, Deus mudou a vida do diácono Wallace, mas a minha não. Eu sou muito errado, irmãos. Não existe gente errada, ao ponto que o poder do Senhor não possa chegar, possa transpassar na mente desta pessoa e ela ser restaurada. Para concordar com o que eu estou dizendo, irmãos, eu vejo na palavra do Senhor em Lucas 19 falando sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu também judeu e agora um publicano, que cobrava os seus impostos para o governo de Roma e era mal visto, porque os judeus eram mal vistos por ser judeu e começava a trabalhar para o governo de Roma. Eles eram vistos como ladrão. E eu vejo na palavra do Senhor em Lucas 19, Zaqueu querendo ter um encontro com o Senhor Jesus. Só que diz na palavra do Senhor que Zaqueu não podia ver a Cristo, porque Jesus estava vindo em uma grande multidão e ele era de pequena estatura. Mas, irmãos, Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes quando nós desejamos, aleluia, já ir até o Senhor Jesus, Ele já conhece. Ele já sabe a intenção do teu coração. E muitas vezes a gente quer ir até Ele, mas quando Ele conhece o nosso coração sincero, o nosso coração quebrantado, querendo estar firme com Deus, Ele vem até nós. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu querendo subir em cima daquela árvore, porque ele era de pequena estatura e não podia ver o mestre. E diz na palavra do Senhor que o próprio Senhor Jesus vai até ele e fala assim: Zaqueu, aleluia, desce daí depressa, que hoje me convém estar na tua casa. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, não importa o tamanho da sua estatura, não importa as barreiras e as dificuldades que estão na sua vida, creia, porque se você não puder ir até o Senhor, aleluia, Ele virá até você. E eu vejo nesta oportunidade Mateus, esse Zaqueu, chamado de ladrão, sendo caluniado, e muitas pessoas falando: não, esse aí só quer roubar. E as pessoas questionaram, perguntando que Deus é esse, que diz que é o prometido e entra na casa de um pecador. Entra na casa de um pecador. Aleluia. Na palavra do Senhor também me relata, em Lucas 7,36, para entrar em algumas concordâncias de mudança de vida. Porque Zaqueu mudou.
E eu venho falar também sobre uma mulher pecadora, que diz na palavra do Senhor Jesus, que tinha alguns fariseus que foram chamar a Jesus para estar na casa deles, para poder comer com o Senhor. E Jesus foi na casa daqueles fariseus. Mas aconteceu que entrando ali, aleluia, mesmo sem ser convidada, uma mulher que se prostra agora diante do Senhor Jesus e unge os seus pés. Ela começa a chorar, aleluia, beijar os pés do Senhor, e com o próprio cabelo dela ela enxugava os pés do Senhor e ungia. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, não há dificuldade que possa lhe impedir de chegar até Jesus. Aquela mulher não foi convidada, mas ela botou uma coisa na cabeça dela: eu vou, porque quem está ali é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz, é o Leão de Judá, então eu vou. Aleluia, e diz a palavra do Senhor que ela chegou. E como diz as tradições dos judeus, os fariseus não recebeu Jesus da maneira que tinha que receber. Porque ao mesmo tempo que estava recebendo o mestre como um profeta, como um Messias escolhido, ao mesmo tempo estava negligenciando ao Senhor. E diz na palavra do Senhor que eles falam, e o nosso Deus conhece a vida de cada um nesta noite, e sabe como a gente toca nele e como a gente não toca. E diz na palavra do Senhor que aqueles fariseus falaram: se ele fosse realmente profeta, bem saberia quem é que lhe toca. E Jesus foi e questionou com aqueles fariseus. Meu Deus. E falou para aquela mulher: vai, a sua fé lhe salvou. Glória então eu venho dizer sobre esta mulher pecadora, Fabrício, que ela mudou o seu modo de agir. Aleluia. Porque automaticamente, irmãos, eu creio, porque minha vida hoje aqui é um milagre na presença do Senhor. E automaticamente, quando nós temos um contato com o nosso Deus, a nossa vida não é mais a mesma. E a palavra do Senhor não relata que esta mulher pecadora voltou a pecar, que ela voltou a errar. Mas Deus, aleluia, nesta noite, obreiro, ela, sabe o que Deus fala? Que Ele dá para nós uma liberdade. Ele dá para nós um livre-arbítrio. E o tema desta mensagem hoje, irmãos, é largando tudo que Deus colocou em meu coração para viver com Deus. Aleluia. E eu quero perguntar nesta noite, mas responda para você mesmo: será que estamos dispostos, aleluia, a largar tudo e realmente viver para Cristo? Meu Deus. Na palavra do Senhor diz sobre esta mulher, e Deus já chegando e ajudando e salvando esta mulher, questionaram sobre a vida dela. Mas como eu estava falando, irmãos, Deus falou, Deus dá o livre-arbítrio. Ele quer que você aceite Ele em espírito e em verdade. Ele quer que você abra seu coração e fale assim: eu quero, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, porque se eu roubava, eu não vou roubar mais, se eu adulterava, se eu pecava, eu não vou pecar mais, porque eu quero viver uma vida séria e sincera contigo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Mas como eu estava falando, irmãos, Deus dá o livre-arbítrio. Do mesmo motivo que nós temos a oportunidade de mudar, nós temos também a oportunidade de ouvir o mestre falar e muitas vezes continuar do mesmo jeito. Quer que eu lhe provo? Aleluia, Mateus 19:16. Diz na palavra do Senhor sobre um jovem rico. Esse jovem rico chega até o Senhor reconhecendo quem ele era. Porque chega até ele e fala assim: bom mestre. E Jesus questiona: por que você fala que eu sou bom? Bom é Deus que está no céu. Aí ele chega e fala assim: o que eu faço para lhe seguir? Para estar contigo, para ter um lugar lá no céu. Ele falou assim: ó, você tem que saber os seus mandamentos. Segue todos os mandamentos. Faz, Senhor, honra teu pai, amarás o Senhor acima de todas as coisas, não matarás, não furtarás. E Jesus foi falando, falou assim: isso eu faço desde que eu era novo. Mas nesta noite Jesus está perguntando: aonde que está o seu coração ligado nesta terra? Meu Deus! Está ligado nas coisas celestiais do reino de Deus ou está ligado nas coisas terrestres? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo, porque a nossa morada está lá no céu, e eu creio que o meu lugar está lá reservado. Você crê, irmão? Aleluia! Glória a Deus, porque Deus Glória a Deus, aleluia! Deus tem um lugar especial para você, e aquele lugar seu ninguém vai preencher, porque é teu. Meu Deus! E na palavra do Senhor diz que aquele jovem, quando aleluia. Jesus falou assim: então você quer me seguir? Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. E diz na palavra do Senhor que automaticamente aquele jovem, ele retorna. Os irmãos vão entender porque eu estou entrando nesta concordância em falar sobre alguns relatos da Bíblia até chegar onde eu quero pregar. Porque na palavra do Senhor, irmão, como eu estava dizendo, Deus te dá uma escolha de dois caminhos. Na palavra do Senhor diz que há caminho que para os homens parece ser perfeito, mas o final dele é a morte. E este jovem, desde este dia, ele nunca mais foi mencionado na palavra do Senhor. Eu não ouvi mais falar sobre ele. Não sei se os irmãos ouviram, mas eu não ouvi. Contemplei, tentei ler e não achei. E Deus falou: vende tudo que tem, aí me segue. E ele recuou.
Ele negligenciou. Ele não quis receber aquilo que Deus falou. E eu creio, irmãos, nesta oportunidade eu vou falar. Eu creio que Jesus falou aquilo porque já sabia onde que o coração daquele jovem estava ligado. Jesus de repente ia falar assim, isso foi só um teste, não precisa vender nada. Vem, porque o meu ministério eu sei como precisar de pessoas que também têm condições. E sabemos que todo ministério não adianta. Pode ser o pequeno começando como o nosso ou um grande. Mas precisa de nós. Precisa das pessoas que plantam e que semeiam na casa do Senhor. E ele não foi diferente. Aquele jovem rico, ele estava com desejo no coração dele das coisas terrenas. Ele não estava querendo realmente morar com Jesus. Porque quem está disposto a morar com Jesus, no céu, faz igual a Mateus. Larga tudo para viver com Deus. Glória a Deus. E para terminar essas concordâncias e voltar na palavra onde eu quero pregar, irmãos, diz também em Atos 9, todo mundo conhece essa passagem, quando Saulo estava indo a caminho de Damasco. E Deus me deu algo sobre esse Saulo, porque esse Saulo, pastor, o presbítero Wagner, ele era perseguidor de crente. Esse Saulo, podemos dizer assim, era igual o Wallace, que não queria saber de crente. Eu fiquei um tempo fora, irmãos, quando eu me afastei da presença do Senhor, porque eu não queria ver um crente. Porque se eu visse, eu acho que eu ia arrumar um problema, eu ia arrumar uma briga. Eu falei assim, eu vou ficar bem longe. Porque os crentes vão lá na minha casa me chamar para voltar para Jesus e eu não quero mais saber. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. É melhor estar na presença do Senhor, como o pastor Francisco falou, está ali, mas está na mão do olheiro, do que está na mão do inimigo. Meu Deus. A missionária estava louvando aqui para a honra e glória do Senhor, dizendo que tudo tem a permissão de Deus, tudo tem um tempo do Senhor. E eu comecei a chorar, porque passou um filme na minha mente, porque eu, aleluia, era um projeto falido na mão de Satanás. Satanás estava achando, esse daí já era, porque eu já estava, irmãos, indo para um lugar que não deveria ter ido. Não sei se todos aqui sabem, mas eu já tinha recebido uma proposta para entrar no tráfico de droga e ficar lá traficando. Era a última coisa que me faltava na minha vida, porque o restante, pela misericórdia de Deus, Deus permitiu eu estar em vida. Mas eu acho que eu já fiz de tudo, irmãos. E pela misericórdia do Senhor, ele pega um Paulo, ele pega um Saulo que é perseguidor de crente, ele pega um Saulo que é matador de crente, ele pega um homem que é adúltero, um homem que pensava em matar, em se drogar e fazer besteira. Deus pega e coloca ele na mão dele. É assim Mesmo. Na mão dele, ele fala, não, eu não posso pregar, eu sou aqui igual Jeremias estava, eu sou um menino. Mas Deus fala assim, meu filho, não temas que eu colocarei as palavras na tua boca. Meu casamento estava destruído. Eu estava sem visão, irmãos, pensando só no mundo, achando que nesse mundo tem alegria. Mas como eu estava falando, há caminho que parece perfeito, Fabrício, mas o final dele é a morte. E eu já estava trilhando esse caminho de morte até que um dia me levantou um corajoso. Meu Deus. E falou e entregou o que tinha que ser falado. Porque se não fosse por isso, irmãos, eu não sei o que seria da minha vida. Deus teve misericórdia. Eu não falei com a minha família na época, com medo, eu já estava separado. Estava vivendo na minha própria casa, mas com a minha mãe do lado. E um policial veio com uma arma e punho para me matar. Nem todos aqui sabiam disso. E eu estava tão ruim nesta noite, que eu consegui tirar o revólver da mão daquele policial e falei, olha bem o que você vai fazer. Eu olhei e falei, sou trabalhador, vou te devolver. Vê o que você vai fazer. E dei na mão dele. E para a honra e glória do Senhor, aquilo foi um livramento. Porque logo depois do carnaval desses feitos, eu fui para a casa do Senhor e um pastor foi revelado para falar que isso tudo que aconteceu foi um livramento de Deus. E hoje, para falar um pouco sobre a minha vida e vir nessa pregação de Mateus, eu escolhi renunciar ao mundo e viver para Deus. O casamento estava destruído. Da minha esposa que hoje a gente casado para a honra e glória do Senhor. Minha primeira filha com 6 anos vai fazer 7, a minha nenenzinha agora. Para a honra e glória do Senhor, porque Deus é o Deus que pega aquele projeto que para o homem é falido, aleluia. Pega aquele projeto que o homem olha e diz, esse salvo vai perseguir crente o resto da vida. Mas Deus pega, aleluia, faz ele ir a caminho de Damasco e de repente ele vê um clarão. Todos conhecem essa história. Aleluia. E quando ele cai, eu creio na misericórdia que ele já sabia quem era missionário Ailton, porque ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então eu vou contar uma história para cada um que está aqui nesta noite. Estão te perseguindo? Deixa perseguir, porque não estão perseguindo você não. Estão perseguindo o Senhor Jesus. E diz na palavra do Senhor, ai daqueles que tocam em um dos meus ungidos. E na palavra do Senhor vem dizendo sobre Paulo. Paulo era Saulo, agora virou Paulo. Paulo querendo fazer a vontade do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai indo, vou te levar a nenhum lugar. E diz na palavra do Senhor que ele chega até Ananias. E ele cego pelo aquele clarão, porque eu falo, irmãos, contemplar a glória do Senhor tem que estar muito não santo.
Porque Deus pode se revelar para você, aleluia, de uma maneira que você não possa suportar, porque o nosso Deus é tremendo. E o que acontece na palavra do Senhor? Esse Saulo vai até Ananias e Ananias chega e questiona, fala com Jesus, não, esse Saulo aí, ele tinha aqueles chefes lá da sinagoga, mandou vir matar os crentes daqui. Vou cuidar dele nada. E Jesus fala, eu vou ler porque isso aqui chamou a minha atenção. E Jesus fala no Atos 9, irmãos, versículo 15, como a missionária Graciane falou sobre o vaso na mão do olheiro. Jesus vem dizendo para Paulo que ele também é um vaso. Diz assim no 15, disse-lhe porém o Senhor, vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus vem dizer para cada um nesta noite, estão querendo frustrar o seu ministério, estão querendo acabar com a tua vida, estão torcendo contra o seu casamento, não adianta, porque você é um vaso escolhido, você é um servo escolhido por Deus, e aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus falou que ia fazer, vai Ananias, cuida, porque é um vaso escolhido. Ele não teve medo, irmãos. Ele fez, ele profetizou, ele fez a obra do Senhor sem medo do que ia acontecer. E eu tenho que dizer nesta noite, temos muitos de nós hoje, crentes, que temos medo de fazer a obra do Senhor. Queremos vir simplesmente para a igreja, sentar, louvar ou fazer algo mais, orar, mas muitas vezes não quer ir para a rua, porque a maior peleja está lá fora. As pessoas que estão mais necessitadas estão lá fora, porque muitos querem até entrar como eu, muitas vezes afastado, 11 anos do evangelho, tentava entrar numa igreja e tinha uma força forte que me tirava. Mas Deus falava, isso é apenas um tratamento, porque ele tem que estar fora para ter uma experiência com Deus para passar para a igreja. E a minha experiência, irmãos, eu estava igual a Mateus, fazendo algo que não agradava ao Senhor. Mas Deus me escolheu como um vaso escolhido para pregar as boas novas. Nós fomos chamados por isso em Mateus 10:6 diz. Vamos voltar em Mateus, né, irmãos? Mateus 10, se eu não me engano, versículo 6 em diante, diz para que Jesus chamou os discípulos. E nós que estamos aqui nesta noite somos discípulos do Senhor. E Jesus falou assim, ide e pregai o evangelho, ide antes as ovelhas perdidas das casas de Israel. E não tenha medo de Satanás não, irmãos, porque Deus te deu autoridade, porque Ele falou indo, repreendei os demônios e curai os enfermos, porque de graça nós recebeste, de graça nós vamos dar. E nesta oportunidade, querendo voltar agora à pregação para falar sobre Mateus, e falar para cada um que está aqui, desses homens de Deus, o apóstolo Paulo, Zaqueu, a mulher pecadora e muitos outros, mudaram a vida para viver com Cristo. O jovem rico não quis. Sabemos que em nosso meio muitas pessoas também não querem. Às vezes vem até na casa do Senhor e acha até que está salvo. Ah, eu estou aqui, estou fazendo, mas não. Vai chegar naquele grande dia, Jesus vai falar assim, afasta-te de mim, maldito, vós que pratica o pecado. E nesta hora eu venho estar falando agora sobre Mateus. Mateus, este servo que foi chamado pelo nosso Senhor Jesus. E ele diz na palavra do Senhor que ele trabalhava cobrando seus impostos. Lucrava 30% e a caixinha forte que ele apanhava também por fora, porque eu creio que ele pegava. E Mateus, pela misericórdia do Senhor, eu creio que ele era muito rico, porque geralmente os publicanos eles tinham condições. Zaqueu era o chefe dos publicanos, era muito rico. Mateus também, eu acho que tenho certeza que ele tinha uma boa vida. Mas não adianta, irmãos, nesta noite eu vou falar, tenho que falar. Não adianta você ter riqueza. Não adianta você achar que tem uma bela casa e não ter a presença do Senhor. Meu Deus! E Jesus está chegando agora para esse Mateus, ele sentado ali, aleluia, e fala assim, segue-me. E eu vejo agora a missionária aí. Esse Mateus não pensando em nada. Vou largar essa vida. Meu Deus! Jesus me chamou. Ele conhecia os feitos do Senhor. Nós, nesta noite, conhecemos o feito do Senhor. Nós sabemos o que o nosso Senhor Jesus é capaz de fazer. Ele pega um rapaz usuário de droga há mais de 11 anos, com a família destruída, coloca no altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia! E passa no estreito, tem que passar, porque crente só cresce com Deus quando o vento está contrário, quando está na dificuldade, quando está no deserto é que Deus exalta. Então eu vim dizer nesta noite que para Mateus, irmãos, não foi fácil. Mateus era um ladrão, era denominado pelos judeus ladrão e até um traidor, porque era judeu, se bandeou para o lado de Roma e começou a roubar. Mas diz na palavra do Senhor que ele não pensou duas vezes quando teve um encontro ao mestre, que o mestre foi até ele. Falou, Mateus,
segue-me. E eu vou confessar para os irmãos que para Mateus, irmãos, foi mais difícil para seguir a Jesus do que qualquer outro discípulo. Porque aonde que ele ganhava o seu lucro, aonde que Mateus ganhava o seu sustento, não agradava o Senhor. E eu posso dizer pela misericórdia que os outros apóstolos, aleluia, os discípulos, poderiam voltar à pesca, se eles tivessem necessidade. Eu vejo na palavra do Senhor quando chegam para querer cobrar um tributo ao nosso Senhor Jesus. Olha o tributo aí de novo. E chegam falando assim, ó, o seu mestre lá, o seu Senhor, ele dá o tributo? Ou melhor dizendo, ele paga os impostos? Ele é o dono de tudo, irmãos. Ele não tinha necessidade nem de pagar imposto. Mas se não tinha dinheiro em caixa, ele falou para Pedro, Pedro, o que você fazia não é pecado não, vai lá e pesca um peixinho. Irmãos, eu vou falar hoje nesta noite como um profeta. Se você está precisando da provisão de Deus, creia que está arriscado você ir numa peixaria e vir um diamante, aleluia, vir algo dentro da barriga desse peixe. Por quê, irmãos? Para você entender nesta noite, eu vou dizer, não importa de onde que vai vir a solução, mas Deus irá enviar. Meu Deus, não aleluia! importa que vai vir o seu problema, se é o marido que está nas drogas, que tem que mudar de vida, ele vai mudar. Glória se a Deus, tá perdido, aleluia! eu creio, porque Deus mudou a minha vida, Deus mudou a vida de Zaqueu, Deus mudou a vida de Mateus, Mateus deixou de ser ladrão, aleluia, Mateus deixou de roubar, Mateus deixou de ter o seu sustento para seguir com o mestre, porque o nosso Senhor Jesus, além de ser a fonte das águas vivas que nunca deixa de jorrar, é também o pão da vida. Então Mateus não tinha mais necessidade de nada, porque se nós estamos com o Senhor Jesus, nós não temos necessidade de mais nada. Nós precisamos é da presença de Deus, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos. Posso ver nesta hora agora o médico amado Lucas, Fabrício, fazendo uns remédios e tem alguém aí enfermo. Aí Jesus fala assim, eu posso curar, mas vamos usar os teus dotes, vamos usar o que você sabe fazer. Aí vai Lucas lá e é um médico, ele preparou alguma coisa e ajudou a multidão. Ele podia continuar com o seu trabalho, porque na palavra do Senhor diz que ele era o médico. Mas Mateus não poderia, depois de ter um encontro com Jesus, continuar roubando. Ele não poderia continuar errado. Ele não poderia continuar roubando o povo de Israel, não podia. Então ele teve que mudar a sua vida. Meu Deus. Ele teve que mudar o seu jeito de agir. E não é diferente nas nossas vidas. Se Deus falou que vai fazer missionário, vai fazer missão. Glória a Deus. Se Deus falou que vai fazer diácono, vai arrumar e cuidar da casa de Deus. Mas se Deus falou que vai ser intercessor, não para de orar não, irmãos. Porque muitos estão correndo desse cargo de ser intercessor, de estar orando dentro de casa quando muitos homens estão fazendo a obra, ou quando as mulheres estão indo e nós estamos dentro de casa e muitas vezes estamos prostrados diante de uma televisão vendo besteira, vendo algo que não agrada o Senhor, em vez de estar orando pelo nosso companheiro, pelo nosso pastor que está indo pregar para a igreja. Muitas vezes estamos deixando de fazer a vontade do Senhor. E nesta noite eu quero perguntar a cada um que está nesta noite, mas responda para si mesmo. Se o nosso Deus chegar agora e falar assim, ó, o que você faz? Ah, eu lavo o carro, não estou me agradando. Por quê? Porque está tendo umas porcentagens por fora, isso não é certo. E de repente era o meu maior sustento, era esse. Entendeu, irmãos? E Jesus fala, você tem que mudar. De repente você está fazendo algo que não tem agradado ao Senhor e pensa assim, como que eu vou continuar neste lugar? Eu preciso do meu sustento. Deus vai prover algo maior. Deus vai te tirar de onde você está. Aleluia. Que você acha que pela misericórdia do Senhor está prosperando, Ele vai te tirar e vai te colocar em um lugar, numa terra que mana leite e mel. Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus vai mudar e vai restaurar. E eu vejo esse Mateus já, ele querendo, ele falou assim, Senhor, eu quero largar tudo para viver contigo. Aleluia. Jesus falou, então segue-me. E eu vejo agora nesta oportunidade, sabe o que, irmãos? Eu vou falar para os irmãos, vou confessar. Dia 15 de fevereiro eu faço 2 anos na presença. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. 2 anos, 15 de fevereiro. Esse ano vai cair no carnaval. Ano passado, ano retrasado, 2013, foi depois de uma quarta-feira de cinza, eu lembro como se fosse hoje. Uma quarta-feira de cinza foi a última vez que eu fiz de tudo que os irmãos imaginaram. Fiz doideira, fiz coisas que não agradavam o Senhor, e Deus enviava os profetas para falar, sabe o que? Para mim, jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida, a irmã me conhece, sabe disso. E Deus falava assim, você está negligenciando o templo. Isso é templo do Espírito Santo e você está destruindo. Mas Deus manda te dizer que Ele vai dar uma volta. Você vai dar a volta por cima, porque Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus não te chamou para ficar com esse canudo, você tirando onda, falando que era cromado, para cheirar cocaína, não. Deus quer que você sinta o cheiro suave,
aqui dentro do trono da glória de Deus. E Deus me chamou aqui nesta noite. Deus me colocou aqui hoje para pregar essa palavra, para dizer para você: Deus vai te tirar deste vale. Do jeito que você está e da maneira que está, não vai continuar. Porque Deus irá te pegar com mãos fortes e vai falar assim nesta noite: está disposto? Está disposto, meu servo, nesta noite a mudar totalmente a sua vida e viver comigo? Meu Deus! Então Aleluia. vende, larga o que tem, vai ajudar quem está precisando lá fora, vai dar comida, vai dar uma palavra, vai dar um papelzinho dentro do onde está negligenciando o que eu tenho para fazer. E depois reclama que está no deserto, que está faltando pão, que está faltando água. Então primeiro faz o seguinte: vamos alimentar quem precisa, vamos dar água para quem precisa, vamos matar a fome e a sede de quem precisa, porque na palavra do